Bom dia, pessoal. Olha o que a Bíblia fala no livro de João, no capítulo 3. A Bíblia fala assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Você vê que é uma coisa interessante, que para que ficasse registrado isso aqui, ele não era qualquer pessoa. Ele era uma pessoa de alto nível, considerado pelo homem, não por Deus, considerado pelo homem uma pessoa de alto nível. Ele era um dos principais dos judeus. É o que a Bíblia fala aqui. Aí, dando sequência, a Bíblia fala assim: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele comprometeu toda a cúpula dos judeus da época. Porque ele falou: sabemos. Então quer dizer que todos sabiam. Todos que estavam ali sabiam. Ele continuou. E Jesus respondeu. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso é muito forte, pessoal. Isso aqui não é brincadeira. Então, continuando. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele era completamente cego. O curioso é que ele era um dos principais dos judeus. Eles conheciam tudo que estava escrito, eles sabiam de tudo, eles conheciam toda a lei. Eles eram responsáveis por ensinar o povo, para guiar o povo, para dirigir o povo. Mas olha a pergunta que ele fez. E respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não tem a mínima chance. Se a pessoa não nasceu da água e não nasceu do Espírito Santo, não tem a mínima possibilidade dela entrar no reino de Deus. Não tem como. É impossível isso. Aí Jesus falou: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa nascer de novo. Presta atenção, pessoal. Depois você lê o capítulo 3 aí na sua casa. Porque isso aqui é muito sério. A Bíblia fala que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Amor, ódio, inveja, tudo que existe sobre a face da terra, quando uma pessoa morre, e se é normal, todo mundo vê isso, morreu tudo. Morreu tudo, morreu herança, morreu tudo, morreu dinheiro, morreu filho, morreu o carro, morreu a esposa, morreu o pai, morreu a mãe, morreu os parentes, tudo. Morreu as manias, morreu as tradições do mundo. Quando uma pessoa morre, morre tudo. Morreu
tudo. Então ela vai ser enterrada. E é sobre isso que Jesus estava falando aqui. Jesus falou, respondeu Jesus em verdade. Em verdade, em verdade. Ele enfatizou a verdade. Porque é algo muito sério. Em verdade, ele enfatizou. Te digo, quem não nascer da água, esse nascimento da água, é isso que eu estou te falando. É morrer. É morrer. Quem não morrer, quem não morreu, quem não morrer, quem não morreu, quem ainda estiver nesse mundo e não passar pelo processo do batismo nas águas, o sepultamento, o batismo nas águas é o sepultamento da velha criatura. O que é velha criatura? É tudo o que você aprendeu antes do batismo. Até exagerando, é tudo. É tudo. Não é metade, não é uma parte, é tudo. Tudo que eu aprendi, tudo que você aprendeu. Tudo que você aprendeu quando você estava na casa dos seus pais. Tudo que você aprendeu com o mundo, tudo que você aprendeu tem que morrer. Isso chama-se novo nascimento. Então, a Bíblia fala que Jesus ele se esvaziou quando ele assumiu a forma de servo. Ele sendo criador do céu e da terra, sendo Deus, ele se esvaziou de tudo. É isso que eu tenho que fazer, é isso que você tem que fazer. Se a pessoa não nascer de novo, se a velha criatura que está dentro dela, nós hoje estamos falando do nascido da carne. O nascido da carne foi o que foi gerado pelo pai e pela mãe. E o pai e a mãe, quando não são convertidos, não são de Deus, tudo que ele ensinou para os filhos tem um dedo do diabo. Ele ensina os filhos a serem idólatras. Eles ensinam para os filhos tudo, porque quando uma pessoa, presta atenção, quando uma pessoa ela não teve um encontro com Deus, ela será influenciada diretamente pelo inferno. Não é brincadeira, não. As manias têm que morrer. O que você aprendeu tem que sair da sua vida. Tem que sair da sua vida. É o que Jesus falou. Isso é uma necessidade. Isso é quando uma pessoa está levando a sério o que Deus falou, o que ela está pesando na balança, o que é salvação eterna, o que é condenação eterna, e está meditando nisso. Ela vai querer se esforçar para poder abandonar tudo, porque é condenação eterna. Então, quando Jesus falou assim, o nascido da carne, é porque ele tá se referindo a tudo que você aprendeu com a sua família, com seus familiares e com o mundo. Tem que morrer tudo. É por isso a morte. Pra você pensar. Quando morre alguém, como que você ia conseguir entender isso se não existisse morte no mundo? Me fala. Como que você conseguiria entender o que Jesus estava querendo falar se não existisse a morte? Me fala. Porque quando Jesus fala que tem que morrer, você tem que morrer ainda vivo.
Você vai ter que morrer ainda vivo. Salvação eterna. Mas se perder gente mais. Porque isso aqui não é fácil. Não vai ser fácil para ninguém. Deus não facilitou para ninguém. Para ninguém. É para qualquer um que quiser. Tem que ser isso aqui. Hoje nós estamos falando do nascido da carne. Depois nós vamos falar do nascido do Espírito. Então, olha a dificuldade. Olha a dificuldade que Nicodemos tinha. Nicodemos não entendia nada. Nicodemos conhecia toda a palavra, toda a letra, ele conhecia tudo. Mas olha a dificuldade que ele tinha. Mesmo conhecendo tudo, ele estava condenado. Entendeu, pessoal? A sua natureza tem que morrer. Os seus pensamentos têm que morrer. Você tem que morrer para você mesmo. A sua vontade tem que morrer. Isso se você quiser a salvação eterna. Se não quiser ser condenado. E passar pela segunda morte. Porque vai haver segunda morte. A primeira morte, a Bíblia fala que existe a primeira e a segunda morte. A segunda morte é que vai ser a morte dolorosa. Entendeu, pessoal? Então tá bom. Fique com Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.